Paz do Senhor, povo eleito de Deus. Quero falar aqui, nesse momento, no canal Sólido Glória, sobre a expiação limitada de Cristo. A doutrina da expiação limitada do Senhor, que fala que Jesus não morreu por todas as pessoas, quando se fala desta maneira, o que se ecoa no coração de muitas pessoas é que o fato de falar que a expiação e a morte de Jesus Cristo não foi por todas as pessoas, isto diminui o amor de Deus, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, mas não, porque o amor de Deus nunca visou quantidade, sim qualidade do que produz nos seus. É tanto que a Bíblia diz que é muitos chamados e poucos escolhidos, são todos escolhidos, não, muitos chamados, poucos escolhidos, né? E o que muito se pega de aplicação errada na doutrina do universalismo, que diz que Cristo morreu por todas as pessoas indistintas, todos os seres humanos do planeta, que Deus ama todos em geral. A falha deles é não respeitar os termos conjugais das palavras, porque sabemos bem que há vários textos que confrontam a doutrina do universalismo. Um deles é na oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus está perto de ser entregue como sacrifício e morrer. Ele vai fazer a sua oração sacerdotal pelo seu povo. E ele, na sua oração, ele vai citar as seguintes palavras: Pai, eu rogo por eles, pelos que tu me deste, porque são teus. Rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas pelos que tu me deste. Veja só, ele fala e faz questão de frisar: Pai, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Como se entende esta passagem? Se a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e como é que Deus amou o mundo de tal maneira e é que Jesus está excluindo o mundo de sua oração sacerdotal? A oração sacerdotal dele era a oração do Pai guardar aqueles que eram dele. E Jesus exclui o mundo. Pai, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. O problema do universalismo é esse. Não respeitar as palavras. Quando eles veem as palavras, todos os homens, todos os homens, ou mundo, eles só sabem aplicar no termo de que a palavra está se referindo de todos os homens do planeta. Quando diz a palavra mundo, está falando todos os seres humanos do planeta, mas não é verdade. A gente sabe, eu posso aqui até citar um exemplo do cotidiano para mostrar essa realidade. Antigamente, as mães, ao corrigir seus filhos, muitas das vezes, quando a criança chegava para sua mãe e dizia assim: Mãe, meus amigos ali vai para determinado lugar. Aí a mãe falava assim: mas você não vai não. Aí a criança começava a insistir: Mãe, por favor, mãe, todo mundo vai, só eu não vou. Presta atenção, como a criança falava: todo mundo vai, mas eu não vou. A gente sabe aqui que essa criança não estava falando de todo mundo, todos os habitantes do planeta. Esse todo mundo que ela falava era todos aqueles que era conhecido dela. Não era todos os seres humanos do planeta. E aí a mãe falava o seguinte: você não vai porque você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então antigamente as mães faziam essa aplicação da palavra mundo de uma maneira correta. Entendeu? Quando a mãe falava assim: você não é todo mundo. Então, da mesma maneira, a palavra mundo nas escrituras sagradas, em pouquíssimos casos, significa todos os seres humanos do planeta.
mas na maioria das vezes em que ela é citada, significa uma parte dos seres humanos, alguns grupos de ser humano. Você pode ver nas escrituras sagradas. Então, a doutrina da expiação limitada é que Cristo ele se sacrificou apenas pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Certa vez ele mesmo disse: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então é isso. O amor de Deus ele não é diminuído de maneira nenhuma quando se fala da expiação limitada. Porque se fosse por isso, o amor de Deus também diminuiria, porque a Bíblia diz que ele não escolhe todos, são poucos os escolhidos. E essa é uma realidade da parte de Deus, não é da parte do homem. Porque muitas das vezes, aqueles que defendem a doutrina do universalismo vai querer ainda falar, mas Deus não escolheu porque a pessoa não quis e tudo, não. As escolhas de Deus bem frisada, Jesus bem frisou quando disse, quando escolheu os seus discípulos, Jesus disse assim: não fostes vós que me escolheste a mim, antes eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Então, a doutrina da expiação limitada, ela é maravilhosa, principalmente quando vemos que a expiação de Cristo pelos santos da antiga aliança. Porque Jesus não morreu apenas pelos cristãos da nova aliança, do Novo Testamento e por nós. Não, morreu por também aqueles da antiga aliança, por Davi, por Jacó, porém não morreu por Faraó, não morreu por Esaú, não morreu por Caim, morreu por Abel. Ele morreu por todos os seus santos, o seu povo da antiga aliança. Quem era o seu povo? Aqueles que esperavam justamente o Messias que iria vir fazer a expiação e o sacrifício pela vida deles, por eles. Foi por esses que Jesus morreu. Porque eles tinham a esperança de que haveria de vir um Salvador que os salvaria, que era o Messias. Então, quando você olha a expiação de Cristo pelos santos da antiga aliança, você vai chegar numa conclusão bem melhor de que ele não morreu por todos. Porque não faria nenhum sentido ele morrer por Caim, sendo que Caim partiu sem a salvação de Deus. Não tinha a esperança de receber a salvação de Deus como Abel tinha, como Davi tinha e muitos outros santos da antiga aliança. Então, a melhor maneira de alguém aceitar a expiação limitada é estudando sobre a expiação limitada pelos santos da antiga aliança. Porque foi necessário Jesus se sacrificar também por eles, porque todos eles morreram em seus pecados. Todos. Davi, Salomão. A gente vê que Davi, Salomão, muitos santos da antiga aliança morreram se enganando no pecado de poligamia. Então, se não fosse o sacrifício de Cristo por eles, morrendo por esses pecados e resgatando ele lá de onde eles estavam, porque a Bíblia diz que na morte de Jesus, Jesus fez a expiação, sua expiação, e levou cativo o cativeiro, o seu povo que estava no cativeiro, levou para a glória. O seu povo estava no cativeiro porque tinha morrido em pecado. E quem está em pecado não poderia entrar na glória. Por isso que somente quando você consumiu a expiação de Cristo, foi que Jesus pegou todos os seus santos que tinham morrido e levou para a santa glória, mas apenas os seus santos, porque ele morreu apenas pelo seu povo. Então, a expiação limitada, a eleição de Deus incondicional, que Deus escolheu só alguns, tudo isso nada diminui o amor de Deus. Muitas pessoas só sabem visar
que o amor de Deus é grande, se alcançou todos os seres humanos do planeta. Não, entendeu? Há se dito nas Escrituras Sagradas que tem muitos que Deus não conheceu, quando muitos irão se apresentar lá na glória falando, Senhor, nós profetizávamos em teu nome, expulsava o demônio, e Deus dirá abertamente, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Quanto mais amar. Poderia também traduzir essa palavra, nunca vos conheci, por nunca vos amei. Nunca tive intimidade com vocês. Esse conhecer não era um conhecer de que Deus não conhece assim, porque Deus conhece todas as coisas, mas era um conhecer de intimidade. Deus estava falando naquela passagem, apartai-vos de mim, porque eu nunca tive um relacionamento com vocês íntimo, um relacionamento pessoal, próximo com vocês, de um conhecimento mais íntimo. Apartai-vos de mim. Então o amor de Deus ele é medido pela sua qualidade do que produziu nos seus, e não por quantidade. Há nas Escrituras Sagradas vários textos que comprovam isso. A gente sabe que tem lá o caso lá de Gideão, que era tantos e tantos mil para combater o inimigo, e Deus foi dizendo, vai tirando, Gideão, vai tirando, tem muita gente aí, porque eu quero que o inimigo saiba, e os povos vizinhos, que quem fez vocês vencer não foi o braço de vocês, mas eu. Então é bem interessante, Gideão, que tenha bem pouca gente. Então foi 300 contra não sei quantos mil que era o inimigo, e o povo de Deus venceu, ficando notório que é o Senhor quem dá a vitória e não o nosso próprio braço. Fica na paz e na graça do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém.